Meu nome é Fernanda, do blog do canal Meu Cérebro Mudou. Sejam muito bem-vindos à entrevista de hoje. E hoje quem está aqui é o Renê Viana, neuropsicólogo. Muito obrigada, Renê, por participar dessa entrevista. Obrigado a vocês pelo convite de estar participando do seu canal. Imagina, é uma honra pra gente. E a gente veio falar para vocês sobre um tema que eu considero muito importante, que é a importância da avaliação neuropsicológica. O que é a avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica é um exame onde a gente vai mensurar as habilidades cognitivas, atenção, memória, linguagem, as funções executivas, então todo o processamento cognitivo. Tá. A gente utiliza testes, normatizados, validados, e através desses testes a gente vai ver como o perfil cognitivo do paciente está funcionando. Cada teste é feito um estudo estatístico, então eles pegam uma parte da população e fazem a aplicação desses testes, e aí a gente tem mais ou menos o que a gente espera de média de resultados comparado à população geral, de acordo com a idade e escolaridade de cada paciente. E como é feita essa avaliação, Renê? A avaliação ela é feita em 4 momentos. A gente tem um primeiro momento que é a entrevista de anamnese, que a gente vai conversar com o paciente, com um familiar próximo, para pegar todo o histórico clínico desse paciente pessoal. Como é que ele funcionava antes da lesão, que tipo de trabalho ele fazia, como é que era o desempenho dele nas atividades no dia a dia. E aí depois desse primeiro encontro a gente tem as sessões de testagem cognitiva. Então, alguns protocolos são 3 sessões, 4 sessões, depende do protocolo que vai se utilizar, e a gente vai fazer a aplicação dos testes. Então a gente vai fazer testes para avaliar cada função cognitiva. Então a gente vai avaliar, quando a gente fala de memória, normalmente a gente pensa que é a memória. A gente tem vários tipos de memória. Então a gente tem que avaliar a memória episódica visual, a memória verbal, o processo de aprendizagem, como é que está, as diversas esferas das funções atencionais, então atenção seletiva, atenção dividida, amplitude atencional. Então a gente vai fazer essas testagens, esses testes, para mensurar como é que está esse desempenho cognitivo. Aí é feito um laudo, e depois desse laudo a gente tem uma sessão de devolutiva que a gente entrega o laudo para o paciente, para o familiar, e explica os resultados, explica os achados do exame. E esses achados são muito importantes até para uma futura reabilitação neuropsicológica, Sim, através fundamental, Fundamental. É através desses resultados que a gente consegue fazer um planejamento de reabilitação. Porque ele vai mostrar para você o que é que o paciente tem de bom desempenho e quais são as dificuldades que ele está apresentando cognitivamente. E é muito importante a gente sempre pensar, quando fala em reabilitação, na funcionalidade. Isso. Entender como é que o paciente funciona, como é que ele atua no dia a dia. Isso. Para a gente poder compreender o impacto que essas dificuldades cognitivas têm no dia a dia desse paciente. Isso é muito importante, porque depende se a pessoa for uma pessoa que já usava a matemática, o raciocínio, por exemplo, ela vai precisar de algumas áreas que outra pessoa que nunca usou isso não precisa, Então depende do que cada pessoa faz, de que cada pessoa fazia antes, para esse trabalho também ser efetivo, Porque depende de tudo isso. A gente entendeu o funcionamento prévio desse paciente, e como ele está funcionando atualmente na vida. Acho que isso é muito importante para a avaliação neuropsicológica, essas informações que a gente chama de qualitativa, e para depois fazer o comparativo com os resultados brutos, a pontuação nos testes. Entendi. Por exemplo, às vezes as pessoas chegam no consultório e falam que tem uma dificuldade de memória. Minha memória está péssima e tal, não consigo lembrar das coisas. E através da avaliação neuropsicológica, a gente vai descobrir algumas vezes que a memória do paciente não está comprometida. Às vezes o paciente tem um prejuízo maior atencional, por o que a gente chama de funções executivas, e devido a esse comprometimento, a memória fica secundariamente impactada. Isso, porque a atenção é um primeiro passo para a memória, vamos dizer assim, Se a gente não tem atenção, não tem como memorizar o que foi falado. Exatamente. Para as pessoas entenderem, Então muitas pessoas falam, minha memória está péssima, mas às vezes não é a memória, Exatamente. E a gente descobre isso nos testes, que é super importante. Muito importante, porque a memória ela é muito mais fácil de ser
falada, né, de ser traduzida. Meu problema é de memória. Eu tenho um problema de memória porque eu não lembro as palavras. Isso. É um problema de linguagem, Isso. não é de memória. A pessoa tem uma dificuldade na evocação de palavras, né, que a gente chama de uma anomia. Renê, muitas vezes a gente faz exames de imagem e nos exames aparecem vários resultados, várias falhas, vamos dizer assim, em determinadas áreas. Por que que mesmo assim é importante fazer a avaliação neuropsicológica e saber dessas coisas, sendo que às vezes o médico já falou algumas áreas que foram lesadas, né? Os exames de imagem, eles vão te mostrar a lesão, o local da lesão, né? Tá. Onde esse cérebro está machucado. Tá. E a avaliação neuropsicológica, a importância dela é que ela vai te mostrar como o cérebro está funcionando. Né? Então, se o paciente tem uma lesão em determinada região, é responsável por uma função, mas como essa função está trabalhando? Né? Ela está levemente alterada, ela está significativamente prejudicada. Então, a avaliação neuropsicológica ela vai te mostrar o funcionamento cognitivo, não a área em si, porque a área você já tem com resultado de imagem. Né? É como a função está funcionando e qual, digamos assim, o nível de dificuldade, se está preservado de cada paciente. Qual o prejuízo na vida da pessoa, né? O que a gente vê é que, às vezes, a pessoa sabe que tem dificuldade naquela área, mas o impacto que tem na vida dela, no dia a dia, é tão grande que diminui muito a qualidade de vida, que atrapalha muito a vida dela, né? E isso tem que ser trabalhado. Exatamente. Então a gente assim, se preocupa muito com as questões de resultados quantitativos dos testes, da avaliação, mas a gente precisa entender e levar esses resultados para a vida do paciente. Então, às vezes, chega o familiar para conversar com a gente e diz: ele chega sempre atrasado, não cumpre horário, vai sair de casa, esquece os exames ou a carteira do convênio. E muitas vezes isso é tido como algo, como é que eu posso dizer? Que a pessoa está fazendo aquilo de propósito, né? E não é em decorrência da própria lesão. Né? É o que a gente chama de funções executivas. E muitas vezes é muito interessante para o paciente e para a família para entender esse funcionamento, né? Que isso não é uma coisa que o paciente está fazendo de propósito, é uma dificuldade que ele tem. Né? Então, assim, eu acho que isso ajuda o paciente a entender melhor o funcionamento dele, ajuda o paciente, a família também a compreender melhor, né? Às vezes tem aqueles pacientes que ficam muito sinceros, né? Isso. Que chegam e falam o que pensam na ponta da língua, não pensam muito o que tem que falar, qual o impacto que isso vai ter no outro. Isso causa um impacto muito grande para a família. Né? Impacto social muito grande também para aquela pessoa, né? Perde os amigos, fica com dificuldade social mesmo, né? Exatamente. E assim, através da avaliação a gente vai conseguir perceber isso, né? Para poder ajudar a pessoa nisso, ajudar a pessoa nisso, ela ter essa percepção, né? E eu acho que tem o fator positivo também da família começar a entender que esse comportamento não é proposital, é em decorrência da lesão, né? E ajudar essa pessoa a tentar ter esse filtro novamente, né? Ter essa autopercepção e conseguir ter um desempenho melhor no dia a dia. É isso. Eu brinco muito, meu marido às vezes fala, não, às vezes eu me machuco com alguma coisa, ele fica preocupado e ele fala, mas você tem que prestar mais atenção. Eu falo, mas é esse meu problema aí, que eu tenho que prestar mais atenção, eu sei que é esse o problema, né? E ele sempre fala, eu sei que é, mas é que eu tenho dificuldade de prestar atenção, né? E não é uma coisa, né, voluntária, você perde o foco atencional mesmo. Perde o foco muito rápido. Você fadiga muito rapidamente. Fadiga muito rapidamente, com certeza. Você fazer uma atividade, quando você vê o seu nível de energia caiu muito. E saber disso é fundamental até para você se planejar, para você saber até onde você pode ir, para você não se colocar em risco também. Exatamente. Né? Porque tem muito isso também. Começar a se conhecer, né, nesse momento pós-lesão para respeitar os seus limites mesmo. Isso. Né? Renê, tem muitos neurologistas que fazem uma avaliação cognitiva mais rápida assim no consultório, né? Qual a diferença dessa avaliação que o neurologista faz de uma avaliação neuropsicológica? Na verdade, os médicos fazem no consultório o que a gente chama de rastreio cognitivo. Eles fazem um teste rápido para ter uma noção de como está o funcionamento cognitivo desse paciente. E a avaliação neuropsicológica ela é muito mais específica, digamos assim, mais profunda. Então, se o paciente tem uma queixa, né, vai ao médico, tem uma queixa cognitiva, e o médico faz o rastreio e esse resultado está normal, mas tem uma queixa consistente, ele pode encaminhar para a avaliação neuropsicológica, porque a avaliação neuropsicológica ela vai meio que esmiuçar esse funcionamento cognitivo.
Tá, é uma avaliação muito mais detalhada, né? Muito mais que às detalhada. vezes a dificuldade da pessoa não apareceu ali no teste, que foi um teste mais rápido, e pode aparecer numa avaliação mais esmiuçada, mais detalhada, né? O rastreio, ele te dá uma ideia do funcionamento cognitivo, né? A avaliação neuropsicológica, ela te dá o diagnóstico neuropsicológico. É a avaliação neuropsicológica que vai te dar não o diagnóstico clínico, mas o diagnóstico do funcionamento cognitivo desse paciente. Tá, ótimo. Gente, foi muito bom falar aqui com o Renê. Eu acho que esclareceu muitas dúvidas de muitas pessoas que eu converso, que às vezes não sabem a importância de uma avaliação neuropsicológica, que eu sou sempre a favor, eu sempre falo, neuropsicólogo é muito importante na vida de quem sofreu uma lesão e teve os impactos cognitivos, né, impactos que não foram só físicos, porque tem lesões, por exemplo, um AVC isquêmico muito bem localizado, tem lesões que às vezes causam só dificuldades físicas, mas o mais comum é que as lesões acometam a cognição também, e aí é onde que gera dificuldade no dia a dia da pessoa, de voltar ao trabalho, de estudar, de fazer o que fazia antes, né? Fazendo um link, né, Fê, com o que você está falando, uma coisa que a Silvinha sempre fala, é a questão do concreto, né? Quando o paciente tem um acidente, ele quebra uma perna, ele quebra um braço, você consegue ver aquilo, né? Ele está assim na sua frente. Isso. Quando o paciente tem uma alteração de linguagem, né, que a fala fica mais hesitante, que fica muito visível, perceptível nessa dificuldade de linguagem, isso é mais fácil de compreender. Mas quando o paciente tem uma dificuldade de memória, uma dificuldade que a gente chama de controle inibitório, né? O paciente fica mais impulsivo, uma dificuldade de se organizar no dia a dia, de conseguir iniciar uma tarefa, organizar aquela tarefa e finalizar. Isso é uma coisa que as pessoas não conseguem perceber, né? Não ligam isso diretamente ao trauma ou à lesão. Isso. Fica muito mais fácil quando a pessoa tem algo visível do que quando a pessoa não tem, né? E mesmo quando a pessoa tem algo visível e junto tem a cognição, muitas pessoas só prestam atenção no físico, que é o que a pessoa normalmente quer voltar, né? Primeiro, quer voltar a andar, quer voltar a uma certa independência, né? E às vezes a pessoa esquece dessa parte que é tão importante quanto, né? Eu estava até assistindo no seu canal uma mãe que teve os 2 filhos, né? E assim, muito legal, né? O depoimento dela e falando exatamente disso, né? Que o filho estava motoramente mais preservado, que voltou ao trabalho. E quando ele voltou ao trabalho, ela disse que ele não tinha condições de voltar ao trabalho, né? Porque cognitivamente, naquele momento, ele não estava conseguindo dar conta de todas as fazeres que ele precisava. Isso mesmo. É isso aí, gente. Eu espero que vocês comentem o que vocês acharam do vídeo. Comentem aí quem teve uma lesão, quem nunca fez uma avaliação neuropsicológica, quem tem vontade de fazer, né? Às vezes a pessoa mora num lugar que não tem condição, mas comenta aí no vídeo. Às vezes a gente vai procurar algum lugar gratuito que tem alguns lugares, né, que fazem uma avaliação neuropsicológica. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, não deixem de curtir, porque é importante pra gente, é importante pro YouTube, é importante pro canal crescer. Compartilhe o vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E não deixe de se inscrever no canal, apertar o sininho, porque só com o sininho você vai saber dos outros vídeos que virão. E até o próximo vídeo. Muito obrigada, Renê, mais uma vez. Foi um prazer enorme ter você aqui. Prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigada. Para quem não me conhece, não vou falar isso de novo, não, porque para quem não me conhece, eu vou falar, meu nome é Fernanda, né? Avaliação dos exames, não. Eu começo rindo, aí depois na hora de editar fica assim, por que ela tá rindo? Não tem nada a ver com o corte, sabe? Começa assim. Aí tem que voltar o rosto então, normal. Deixa eu me concentrar também. Olha o microfone da Fê. Será que tá assim há quanto tempo? Desde que começou, tá pra dentro. Mentira. Será que tá péssimo o som? Ah, não. Vai assim Não mesmo. sei.